E é nesses termos que a permacultura trabalha. Ela busca na casa, no sítio, na cidade, no bairro, na praça, entender quais são os recursos energéticos que você tem disponível e fazer com que esses recursos permaneçam no território. Na medida que eles permanecem no território, eu aumento a vitalidade do território. Então vamos dar aqui um exemplo de uma cisterna. Eu coloquei uma cisterna na minha casa. É suficiente? O que faz com que a cisterna seja uma cisterna? A cisterna, ela está aqui na casa. Ela é uma cisterna? Tem o Magritte, um artista do começo do século XX, e ele fez uma instalação muito interessante, que ele colocou um cachimbo e perguntou: isso aqui é um cachimbo? Então, a casa ou o sítio, eles são compostos de vários elementos. Então, você tem telhado, parede, cisterna, caixa d'água, fogão. São elementos que a gente tem na casa. Mas esses elementos, eles só existem quando eles estão em processo. Ou seja, a energia passa por eles e eles começam a ter significado. O Magritte, quando ele faz essa obra, ele pergunta: olha, isso aqui é um cachimbo? As pessoas olham, evidentemente, eu estou vendo aqui um cachimbo. E ele vai lá e coloca: não, isso aqui não é um cachimbo. O cachimbo só é um cachimbo quando ele é utilizado. E ele é mais cachimbo ainda quando ele é utilizado num contexto social. Mais ainda quando nesse contexto social as conversas se desenvolvem e esse meio se transforma. Ou seja, o que ele quer dizer é que o cachimbo ele pode ser mais cachimbo na medida que ele tenha maior significado. O mesmo vale para a cisterna. Então, a cisterna não é suficiente ela estar presente na casa. Quando a gente trabalha em termos de permacultura, o que a gente busca é dar significado à cisterna. Bom, então agora essa cisterna é um pouquinho mais. Por quê? Porque ela não é simplesmente um espaço. Agora ela é um espaço que recolhe a água da chuva. Ela tem mais significado. Mas eu quero dar mais significado para essa cisterna. Então agora, essa água que é recebida da chuva, eu bombeio para uma caixa d'água. Eu posso bombear de diversas formas. Então, entre a cisterna e a caixa d'água, eu posso ter uma bicicleta, uma bicimáquina, que eu vou andar nessa bicicleta, vou me exercitar e ao mesmo tempo a água vai subir para a cisterna. Vou ter uma placa fotovoltaica para fazer com que se gere energia, uma pequena bomba leve a água para dentro da caixa d'água. Então, eu fiz com que a cisterna se tornasse mais cisterna. Só que eu sou permacultor e isso não é suficiente. Não basta a água estar na caixa d'água. Eu quero saber o que essa água vai fazer a partir da caixa d'água. Bom, ela foi para o chuveiro, ela foi para o vaso sanitário. A cisterna, agora, ela é ainda mais cisterna. Ela está ganhando valor, ganhando significado. Ela está sendo mais permacultural. Só que, como permacultor, eu não estou satisfeito. Porque não basta ela ir para o vaso sanitário e para o chuveiro. Eu quero fazer com que ela seja mais ainda cisterna. E aí a permacultura ela começa a se manifestar. Eu desenhei esse elemento cisterna dentro de um contexto, casa, que poderia ser um sítio, colocando a partir desse elemento cisterna que tem água, outros elementos que vão fazer com que essa água tenha maior significado dentro da casa. Quanto mais tempo a água ficar dentro da casa, funcionando como energia, mais vitalidade tem a casa. Então agora a cisterna ela se conecta ao chuveiro, ao vaso sanitário. Do vaso sanitário, a mesma água que começou lá da chuva, ela vai alimentar bananeiras. As bananeiras vão evaporar essa água e devolver para a atmosfera. A água do chuveiro vai passar por canteiros que vão limpar essa água, que a gente conhece como água cinza depois que sai do chuveiro, e ela vai sair uma água com qualidade para eu irrigar, por exemplo, o meu canteiro de ervas na casa. Então, ganhou valor a mesma água. Isso é muito interessante, porque o mesmo recurso energético que eu tenho disponível na casa, ele pode ter mais e mais e mais valor.